Fala, fera! Um abençoado domingo para você e para a família, fera. Uma semana com muita positividade para todos nós, né? Para os nossos familiares. Estou chegando aqui no domingão, de manhãzinha, ligado e conectado com Goiás, tá? E aí, ó, hoje após o jogo, eu voltarei a falar lado a lado com o Verdão, líder absoluto Série B do Campeonato Brasileiro, rumo à Série A, o nosso Goiás de coração. Hoje o Goiás vai ganhar do Avaí, galera. Positividade pra cima. E aí, pessoal, né? Então, pra cima, no Fala Fera, o canal da família Esmeraldina. Antes das informações iniciais Goiás desse domingão, deixa eu trazer aqui a passagem bíblica desse vídeo, né? Miqueias 6:8. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus, né? Lindo, né? Palavras do Senhor, graças a Deus, Miqueias 6:8. Pessoal, então hoje à noite, 8h30, ressacada, o Goiás encara o Avaí, né? Chama a situação. Deixa eu pôr isso aqui, ó. Vou anotar essa expressão. Chama situação de bastidor, chama atenção. Situação de bastidor chama a atenção. Situação de bastidor chama a atenção, isso mesmo. Por que eu tô falando isso? Galera, foi uma pergunta que ontem o Tony Rabelo me fez na Band News. André, o Coritiba ganhou, né? E aí o Goiás tem que ganhar do Avaí. No caso, ele falou amanhã, foi ontem isso, né? Tem ganhado do Avaí, né? Pra voltar a ser líder. O pessoal do Goiás tá ciente disso já. E aí eu respondi pro Tony. O que eu respondi pro Tony, pra quem não ouviu lá ontem, eu vou falar aqui agora no Fala Fera. Gente, antes da vitória do Coritiba, isso eu percebi durante toda a semana, tá? Toda semana. O pessoal do Goiás tá focado em ganhar do Avaí, independente do resultado do Coritiba. E aí eu vou falar o porquê. 2 motivos. O último jogo o Goiás perdeu o Botafogo. Então tem que ter um bom resultado contra o Avaí, até pra já dar uma sacudida na questão da má fase, ok? Dar uma sacudida. E uma outra situação. Eles não vão falar isso aqui no microfone do Fala Fera André Rodrigues, no microfone Vedacil, né? Não vão falar aqui, ó, no meu estúdio Center Pisos. Eles não vão falar isso aqui publicamente. Mas eu senti isso na semana, com algumas fontes. Tem uma rivalidade hoje fora de campo no jogo. O Lucas Andrino tá louco para ganhar do Jair Ventura. O Mancini tá louco para ganhar do Ventura. Tem sim esse clima no extracampo. E pelo outro lado, apesar de eu não ter fonte lá no Avaí e eu não ter contato com o Ventura, eu também sei que o Ventura tá louco para ganhar do Goiás. Ganhar do Andrino, ganhar do Mancini. Não é do Goiás, ganhar do Andrino e do Mancini. Então existe essa situação de bastidor, gente, que chama atenção. Entendeu? Situação do bastidor chama atenção, sim. E isso é fato. Eles não vão falar no microfone, tá? Não vão falar. E até se eu perguntar algo no sentido, de repente até é perigoso eu ouvir um não. Ah, o André é mentiroso. Mas tem sim essa rixa. Tem sim essa rivalidade. Tem sim essa rivalidade no extracampo. O Andrino hoje tá louco pra ganhar do Ventura. O Mancini da mesma forma. E o Ventura também com certeza tá, gente. Tá? Não é porque o Coritiba ganhou na sexta. Não. A semana foi dessa forma aí. O Goiás já louco pra ganhar do Avaí. Não é porque o Coritiba ganhou. O Coritiba ganhar foi um ingrediente a mais. Tá? Mas tem esse aperitivo também aí. Essa guerra fora de campo. Uma guerra no bom sentido, tá? É uma guerra branca, tá? E aí, pessoal, eu quero também trazer outras informações do Verdão pro jogo de hoje, mas antes, deixa eu trazer aqui, ó, na telinha do Fala Fera, uma situação. O Brian André Rodrigues. O Brian, que veio do CSA. E aí, por falar em Brian, o Sérgio... É o Sérgio, não, André Rodrigues? Sérgio de Atlanta, Estados Unidos, me fez uma pergunta, baita pergunta sobre o Brian. Sérgio, após o Brian falar aqui no Fala Fera, eu vou te responder, tá? E de repente a pergunta do Sérgio, até interrogação de outros internautas também. O Marcos, lá do Placar Esportivo, abordou com o Brian a questão. O Brian, para quem não sabe, ele tem o curso já superior.
se eu não estou equivocado, na área de administração, né? Na área de administração. E tem o curso superior, o Brian. E aí o Marcos perguntou para o Brian, lá do Placar Esportivo, o que esse curso, de repente, agrega nele como jogador de futebol profissional, dentro de campo e tal. Então vou trazer o Brian aqui no Fala Fera e depois dele eu voltarei trazendo mais informações do Goverdão aqui no Fala Fera. A respeito de uma coisa que eu vi na TV Goiás ontem, você falou que você é formado, né? Então eu queria saber de você como essa diferença de um jogador que tem uma formação acadêmica, é muito raro, principalmente hoje em dia. Como essa formação acadêmica, essa parte que você aprendeu nos ensinos, nos estudos, pode impactar o seu estilo de jogo para que você possa ter tido essa alavancagem na sua carreira nos últimos anos aí? Bom dia, Marcos. Acho que o que contribui principalmente para o meu jogo, né, do lado administrativo, é essa parte estrategista minha, né? Acho que principalmente para a minha posição é um lado muito importante você pensar bem, né, em cada jogada, na parte do campo que você tem que jogar, procurar espaço. E é algo que a administração ela precisa, né? Eu também já fui empreendedor, então você tem que ser esse lado bem específico do que você vai fazer, né? Pensar bem. Eu acho que isso tem me ajudado bastante na minha carreira. Escolher bem o que eu vou fazer, escolher bem como fazer. Acho que é isso. Bom dia, Brian. Caio Munif, Rádio Bandeirantes, PUC TV. Brian, você tinha um pré-contrato já assinado com o Goiás já há alguns meses. Nesse tempo continuou com profissionalismo, né? Jogando muito bem lá no CSA, sendo importante nas campanhas do clube. Mas eu queria saber de você, desde o momento que você assinou aquele pré-contrato, já estava batendo uma ansiedade para vir para o Goiás, né? O Goiás até tentou já anteriormente antecipar a sua vinda. E aí, como é que foi esse processo até você agora vestir a camisa do Goiás? Caio, assim, ontem eu falei um pouco sobre uma história que poucos sabem, né? Eu não tive base, mas até joguei um cearense. E acabou que um amigo meu veio parar na base do Goiás, né, no último jogo que teve de Olheiros. E outros amigos meus comentaram, por que você não foi também, você estava no mesmo que ele. Só que eu acabei não jogando esse jogo. Optei por voltar para minha casa, não joguei, não sabia desse jogo. Então, era uma ansiedade minha muito mais tempo do que todo mundo pensa de agora, né? Eu sempre tive esse sonho de estar aqui no Goiás. Acho que foi por volta ali dos meus 16 anos, então aí já se vão 11 anos. Então, quando surgiu a oportunidade, eu já queria estar aqui, né? Já pensei muito. Só que o CSA foi um time que abriu realmente as portas para mim. Eu vivi tantas coisas ali, cara. O ambiente, né? As pessoas que eu conheci ali. Fiz amizades. Então, acho que, claro, eu queria estar aqui, mas também era muito importante eu permanecer ali e ajudar muita gente que eu conheci ali de dentro do CSA, sabe? O pessoal mesmo, o staff do campo ali, da cozinha, foram pessoas muito importantes para mim durante todo esse tempo. Então acho que era um compromisso meu cumprir meu contrato. Acho que tudo acontece no tempo de Deus, tive que dar meu melhor lá e agora estou aqui e agora é ser feliz também. Muito bem, aí a presença do meia Brian do Goiás aqui no Fala Fera, o penúltimo reforço, né, que o Goiás contratou para a sequência da Série B. A janela fechou na última terça-feira. Galera, eu quero trazer mais informações e responder o Sérgio, tá? Lá de Atlanta. Mas primeiro eu peço o seu like, o seu joinha aqui no Fala Fera, a sua inscrição no canal nosso, o Fala Fera, que é o canal da família Esmeraldina no YouTube, né? Vocês viram aí ontem, né? Obrigado mais uma vez ao doutor, né, o Alessandro Meirelles, doutor Alessandro Meirelles, que é conselheiro do Goiás, e também está sempre interagindo aqui no Fala Fera, mandando bala nas suas opiniões. Obrigado, né, ao conselheiro Alessandro Meirelles. Se outros conselheiros também quiserem interagir, tá? Fiquem à vontade aqui no Fala Fera. Beleza pura? Pessoal, bora aqui. Então, manda bala na sua inscrição no canal nosso e manda bala no seu comentário e no seu like e no seu joinha nesse domingão pela manhã aqui no canal da família Esmeraldina. O Sérgio de Atlanta, Estados Unidos, me questionou o comentário dele. André, o Brian, ele colocou que o Brian foi expulso, né, no último jogo dele pelo CSA, e aí, pode jogar hoje pelo Goiás?
enfim, tal, né? A situação do Brian. E aí, o Sérgio, eu não lembro se ele foi expulso ou se foi terceiro cartão amarelo, tá? Mas independente se foi terceiro amarelo ou se foi o vermelho, tem que cumprir a suspensão automática na sequência. Isso é fato, ok? Só que essa situação do cartão do Brian foi no penúltimo jogo do CSA, tá? Na fase inicial da Série C. Foi no penúltimo jogo. Ou seja, o Brian cumpriu, na teoria, a suspensão automática no último jogo do CSA na Série C, que foi lá em Santa Catarina contra o Brusque. Lá em Santa Catarina contra o Brusque, ok? Então ele cumpriu a suspensão automática no último jogo do Brian lá em Santa Catarina contra o Brusque, ok? Então ele já cumpriu a suspensão automática. Hoje ele pode ser aproveitado pelo Mancini. Agora, se ele foi expulso no último jogo lá, perdão, no penúltimo jogo, aí ele vai ser julgado ainda pelo STJD. Vai ser julgado. E se for penalizado em 2 jogos, 3 jogos e por aí vai, aí ele vai ter que desfalcar o Goiás. Vai cumprir os demais jogos pelo Goiás na sequência do Campeonato Brasileiro Série B. Beleza pura? Então essa é a situação envolvendo o Brian. E aí eu prometi na capa do vídeo factual Lovati, factual Brian e factual Fábio, né? Qual que é a situação? Os 3 estão concentrados lá em Florianópolis, tá? Os 3 viajaram, estão lá em Floripa para essa viagem casada do Goiás, visando os 2 jogos fora de casa. Hoje contra o Avaí e depois, sexta-feira que vem, contra o Coritiba, lá em Curitiba. Então o Lovati tá lá, o Brian tá lá e o Fábio tá lá. Para mim, os 3 estarem lá, eu fiquei até meio que surpreso. A questão do Lovati ser convocado, eu fiquei surpreso, tá? O Brian não, o Brian para mim é algo normal. E o Fábio também tá lá, eu fiquei meio que surpreso. Eu achei que o Fábio não ia ainda ser convocado não, né? Mas como eu gostei da contratação do Fábio, até acho bom o Fábio tá lá. Até acho bom o Fábio tá lá, tá? É um jogador que tem um pulmão maravilhoso, né? Um belo preparo físico. Gostei muito da ida do Fábio para lá, do Brian. Agora o Lovati, fiquei surpreso. O Lovati tá lá. Não estava sendo convocado, né? Era para sair, não saiu. Eu fiquei surpreso. Tá? Pessoal, e aí, ó, Vedacil de Goiás para o Brasil, Vedacil Orgulho Goiana e a nossa Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanas de Goiás, Dali Center Pisos, a sessão de abraços, saudações esmeraldinas no Fala Fera, né? Um abração aqui, rapaz, ao João JBS, lá no Pará, ao Márcio Borras, Baltazar Godinho, Rosivaldo Cruvinel, o Edmundão, o maridão da senhora Ângela, ao Carlos do Amaral Suzuki, né, o Edmundo Serginho Bastos, João Teodoro Reis, Paulo Henrique, o Rogério Novaes, Newton Carvalho, Barbeiro Nota 1000, o do Reis em Adelândia, o Carlos Yokoyama no Japão, o Murilo Costa, o Divalcir Júnior. O Divalcir Júnior colocou que o Jajá está sendo injustiçado, né, na visão do Divalcir Júnior, já injustiçado. A Fabiana do Fabi Kids Modo Infantil, Gilberto Barros, Bruno Santos, Edson Tavares, Leonas Dias, Flávio Targino na área, né? É uma legião de esmeraldinos interagindo Fala Fera. Galera, então, domingão de manhã, vídeo postado. Eu vou voltar, viu, com outro vídeo antes do jogo ainda. Um vídeo 1 da tarde. Papai do Céu permitindo, 1 da tarde, tem mais vídeo do Goiás aqui no Fala Fera. E aí eu quero abordar de fato a escalação do Goiás. De fato a escalação do Goiás. E ao mesmo tempo, eu vou trazer uma situação que me preocupa para o jogo de hoje. Eu vou reclamar de uma situação aqui que me preocupa para o jogo de hoje. No vídeo de hoje, 1 da tarde. Fique com Deus, bom domingão para você e para a família. Excelente semana com muita positividade. Fé.